Fala aí, palmeirense, torcida palestrina, torcida alviverde. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do MJ Alviverde. Eu sou o MJ e estamos hoje aí, eu gravando esse vídeo agora no final da quinta-feira. Estamos aí a 2 dias do maior jogo do ano, da grande final da Libertadores aí contra o Flamengo, e o Palmeiras aí, né, precisa obrigatoriamente vencer essa final para salvar o ano, já que o Campeonato Brasileiro, por total incompetência do Palmeiras, acabou, né? Acabou pra gente o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, ele vai para essa final agora, sinceramente, não é o favorito, né? Ele não vai como favorito. E é exatamente isso que eu queria bater um papo com vocês no vídeo de hoje. Porque, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o que está acontecendo, isso é a cara do Abel Ferreira. Isso é a cara do Abel. Esse tipo de estratégia que o Abel faz, é a cara dele, é o que ele gosta de fazer. Ou seja, o Abel ele gosta de ser azarão. Ele adora ser o underdog, né? Ele adora fazer com que o Palmeiras seja o underdog da situação, né? O underdog, para quem não sabe, né? Aquele termo em inglês do esporte americano, que significa o azarão, né? Ele é o azarão, ele é a zebra, ele é o time que não é favorito, é o underdog, né? O vira-lata, o azarão. Então, assim, o Abel, ele fez a mesma coisa lá em 21. O Palmeiras foi para final da Libertadores contra o Flamengo, não era favorito, vinha de uma sequência de jogos ruins, inclusive tinha feito uma temporada ruim. Para quem não lembra, aquele ano de 21, o Palmeiras ele muito mais colecionou vexames e resultados ruins, perda de campeonato, do que coisa boa. O Palmeiras ele perdeu a final do Paulista para o São Paulo, tirou o São Paulo da fila. O Palmeiras fez uma final muito ruim contra o São Paulo, principalmente o segundo jogo, e o Abel foi mal. O Abel fez uma escalação ridícula lá no segundo jogo, colocou 3 volantes. Basicamente o Abel entregou aquele campeonato para o São Paulo. O Palmeiras tinha feito um Mundial ruim também, onde ele ficou em 4º lugar naquele ano. Depois o Palmeiras, ele vence a Copa do Brasil, ele vence, só que na realidade, né, isso que eu tô falando do São Paulo vem depois da Copa do Brasil, né? Ele vence a Copa do Brasil, na verdade, aí depois entra numa sequência de perder tudo. Perde pro Defensa e Justiça, a Recopa Sul-Americana, perde pro Flamengo a Supercopa do Brasil, nos pênaltis, ambas nos pênaltis. Perde para o São Paulo a final do Paulista, que ali pesou muito naquela época isso, tirar o São Paulo da fila de 9 anos sem título. Depois, aí foi para mim um grande vexame, né? O Palmeiras foi eliminado para o CRB, dentro do Allianz Parque na Copa do Brasil, nos pênaltis também. E o Palmeiras não vinha fazendo um bom campeonato brasileiro, tava ali umas colocações abaixo e tal. Chegou até a ficar fora do G4, boa parte do campeonato, se eu não me engano. E na Libertadores tava ali passando, né? Tava passando aos trancos e barrancos na Libertadores, né? Passou ali do São Paulo, acabou tirando o São Paulo, derrubou um tabu, né? Então, assim, tudo que tava acontecendo de ruim na temporada tava sendo acertado na Libertadores. Na Libertadores estava passando aos trancos e barrancos, fez uma semifinal contra o Atlético Mineiro também. Uma semifinal que o Palmeiras passou contando muito com a sorte, fez um jogo fraco no primeiro jogo, no Allianz Parque. O Palmeiras basicamente fez um jogo ali, o Abel colocou o Palmeiras para não perder, dentro do Allianz Parque, né? O Atlético Mineiro dominou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, ficou 0-0 e aí empatou lá no Mineirão e passou com o gol qualificado, gol fora de casa que o Palmeiras fez, numa jogada ali do Verón, né, e tal, aquela jogada que o cara do Atlético Mineiro falha também, uma falha individual do cara do Atlético Mineiro. Então assim, o Palmeiras não apresentava um grande futebol, essa que é a real. Se vocês se lembrarem, em 21 não apresentava um grande futebol. O Flamengo jogava muito mais que o Palmeiras. Inclusive o Flamengo fez um monte de goleadas com o Renato Gaúcho, que era o treinador naquela época. O Flamengo fez um monte de goleada. Jogos antes da final da Libertadores. O Flamengo chegou amplo favorito naquela final. O Palmeiras foi total como azarão. Todo mundo falando que o Flamengo ia ganhar. Poucas pessoas acreditaram no Palmeiras. E o Palmeiras foi campeão. E, cara, pra quem conhece o Abel,
saca a jogada dele. O Abel adora fazer esse tipo de estratégia. Ele adora ser o underdog, o azarão. Chegar lá sem ser o favorito, porque tira a pressão do time dele. Ele adora fazer isso. E tá acontecendo de novo. O Palmeiras tá tendo uma temporada ruim, ao meu ver. Não sei vocês aí, você coloca nos comentários o que você acha. Eu acho que o Palmeiras vem fazendo uma temporada, em termos de resultado, uma das piores dos últimos anos aí. Essa que é a realidade, porque perdeu o final pro maior rival, tirou ele da fila. Você vê, igualzinho 2021, cara. Lá o Palmeiras tirou o São Paulo da fila. Esse ano ele tirou o Corinthians da fila. Certo? Lá teve uma eliminação de Copa do Brasil pesada para o CRB. Esse ano também pesada contra o Corinthians. E isso foi inédito, né? 2 eliminações para o Corinthians no mesmo ano. Aí teve uma Copa do Mundo de clubes que o Palmeiras jogou, que não foi bem. Foi o único brasileiro que não derrotou um europeu. Não acho que o Palmeiras foi bem, tá? Acho que o Palmeiras não apresentou um bom futebol na competição inteira e chegou a fazer jogos assim assustadores, como foi contra o Inter Miami. E lá também o Palmeiras jogou o Mundial em 21, que também foi mal, contra o Tigres, né? Depois não venceu o próprio Al-Ahly, né? Ficou em quarto, não conseguiu derrotar o Al-Ahly, foi muito mal naquele Mundial. E então assim, tá tudo muito parecido, tá tudo muito parecido. Muito parecido. A única coisa diferente é que esse ano o Palmeiras caminhava para ser campeão brasileiro. Caminhava, né? Lá o Palmeiras nunca chegou a disputar, o Atlético Mineiro disparou e ele já estava na frente de todo mundo muito antes. Aquele campeonato foi do Atlético Mineiro. Mas tirando isso, um roteiro muito parecido. E o Palmeiras também estava jogos ali sem ganhar antes da final da Libertadores. Ele chegou ali com uma sequência acho que de 4 jogos sem vencer, agora ele tá 5 sem vencer. Gente, tá idêntico. Tá idêntico. Eu vou falar pra vocês a real. Eu não sei se isso aí é estratégia do Abel. Não sei, de verdade. Eu não sei se ele faz isso aí pra mobilizar os caras, se ele fala pros caras, ó, vamos focar aqui na Libertadores, é total, esquece o brasileiro. Eu não sei se ele fala isso, porque tá idêntico. Tá idêntico o que aconteceu em 21. O Palmeiras chega agora como o underdog, que é o que o Abel adora. O Abel adora isso. Ele chega como underdog, como azarão, pra enfrentar aí o Flamengo. O Flamengo amplo favorito. O Flamengo, inclusive, talvez o Flamengo chegue mais favorito ainda do que ele foi em 21. Porque em 21 ele não era quase um virtual campeão brasileiro. Agora o Flamengo é um virtual campeão brasileiro. O Flamengo já tá quase com a mão na taça. O Flamengo já tá com uma mão na taça. Falta só pôr a outra. Essa que é real. Uma mão já tá na taça nessa temporada. Então eu acho que o Flamengo chega até mais favorito. Essa que é a realidade. Chega até mais favorito. Entendeu? E, então assim, tá muito parecido. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Talvez isso seja a estratégia dele. Não sei, aí eu pergunto pra vocês o que vocês acham. Talvez essa seja a forma que ele gosta de fazer o jogo dele. Que ele gosta de ir realmente sem ser favorito, ele quer tirar a pressão do time dele, ele quer fazer com que o adversário baixe a guarda. Pode ser. Funcionou em 21, né? O adversário chega ali confiante, baixa a guarda e é pego de surpresa. Chega até um pouco arrogante, né? Em 2021 a torcida do Flamengo completamente arrogante, né? Na final, né? Esse ano eles estão fazendo a mesma coisa, falando que vão ganhar tranquilamente, porque o Palmeiras tá mal, né? Talvez seja justamente isso que possa surpreender a gente. Talvez seja justamente isso que faça o Palmeiras ali, de certo modo, pegar o Flamengo de surpresa. Foi o que aconteceu em 21. Né? O Palmeiras dá um susto no Flamengo logo no começo do jogo, quando ele sai na frente do placar, né? Então, assim, o Palmeiras ele faz um gol ali, acho que o quê? Com 5 minutos de jogo, alguma coisa assim, né? Ele já abre o placar. Então já sai na frente muito rápido, pega o Flamengo de surpresa, né? O Flamengo foi pego de surpresa naquela final. Então tá acontecendo uma coisa idêntica a 21. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, particularmente, eu não acho isso positivo pro Palmeiras. O Palmeiras não deveria, cara, ter essa mentalidade, tá? Eu acho isso é uma mentalidade de time pequeno, cara. Isso é mentalidade que você coloca pra time pequeno, time sem tradição, time sem torcida. O Palmeiras, com o poderio financeiro do Palmeiras, com os jogadores que o Palmeiras revela em base, capacidade financeira, as ambições do Palmeiras, a estrutura que o Palmeiras tem hoje,
Vocês não acham que é muito pouco, é muito um pensamento muito pequeno você querer que o Palmeiras sempre seja azarão, que o Palmeiras não pode ser favorito? Eu vejo muitos palmeirenses falando isso, né? Eu concordo, inclusive, quando eles falam que boa parte desses jogadores, que esse elenco só responde quando ele é duvidado, só quando você duvida deles, só quando você não acredita neles, quando você acha que eles não prestam, que eles respondem. Foi assim contra a LDU. Né? Onde eles conseguiram a virada. Só quando você duvida desses caras, não só dos jogadores, tá? Mas do time do Abel. É sempre quando o time do Abel é duvidado, quando ele não é favorito, quando você tira o favoritismo dele, que os caras brilham. Lembram a final contra o São Paulo do Paulista, aquele 4-0? O Palmeiras foi para o segundo jogo precisando reverter um placar totalmente adverso. E conseguiu. Aí agora, quando eles entram como favoritos, eles pisam na bola. Eles fazem cagada. Não sei porquê, mas o time do Abel é assim. Entendeu? Então, assim, eu também não acho positivo, tá? Essa filosofia de jogo, essa ideia. Eu acho que o Palmeiras tem que sim, cara, ser o protagonista. Isso é pensar pequeno. O Palmeiras tem que ser o protagonista. Junto com o Flamengo. Os dois podem ser os protagonistas. Mas essa ideia de que, vamos ser azarão, vamos ser underdog, vamos tirar a pressão do nosso time, a pressão é deles, vamos ali comer pelas beiradas e tal. Tudo bem, pode funcionar, mas... Cara, isso é uma coisa que você tá resistindo a demonstrar sua grandeza. Eu não acho isso legal, entendeu? Por que você vai resistir tanto em ser grande, em demonstrar sua grandeza, mostrar sua força? Mostre sua força, cara. E eu acho que isso aí não é muito positivo. O Palmeiras ele tem que sim ser protagonista, ele tem que sim se acostumar sim a chegar como favorito, a ser protagonista e saber fazer com que o favoritismo apareça dentro de campo. Você não, se aqueles jogadores que jogam lá, tá? Ou se o próprio Abel, eles não sabem lidar com favoritismo, se pro Abel pesa o time dele ser o favorito, se aqueles jogadores que jogam lá, eles sentem o peso quando eles são favoritos, então eles não têm capacidade para estar no Palmeiras, cara. Essa que é real. Entendeu? Se for assim, então, eu vou chegar à conclusão que o Abel saiu do Braga, mas o Braga nunca saiu dele. O Abel saiu do PAOK, mas o PAOK nunca saiu dele. O Abel não tá mais no PAOK. O Abel ele tem que entender isso, cara. Ele não, é uma crítica até que eu faço aqui, ele não tá no PAOK, ele não tá no Braga, ele tá no Palmeiras. Certo? Ele tá hoje talvez no clube mais estruturado na América do Sul. Então assim, ele não tá num time pequeno da Grécia ou de Portugal, ele tá no Palmeiras. Ele tá num clube financeiramente rico hoje. Então assim, esse negócio de querer ficar sempre... E outra coisa, o Abel tem muito esse negócio, né? O Abel adora jogador fraco tecnicamente. Ele adora esse jogador que é tecnicamente fraco, que não joga nada, mas é aguerrido, é esforçado. Cara, isso é muito pouco pro Palmeiras. Isso é muito pouco pro Palmeiras. Entendeu? É por esse tipo de mentalidade que a gente ficou aguentando o Rony, por exemplo, fazendo um monte de cagada. Claro que o Rony também ajudou o Palmeiras, fez gols e tudo mais, mas o Rony, ele era um jogador tecnicamente fraquíssimo, ele não era um jogador confiável. Então é justamente por essa mentalidade que a gente perdeu tanto campeonato, por querer sempre ser azarão, sempre apostar em jogador tecnicamente fraco. É por essa mentalidade, essa falta de ambição que eu observo, eu venho falando aqui no canal há um tempo já, da falta de ambição, até da própria diretoria do Palmeiras, por conta dessa mentalidade que o Palmeiras vai lá e investe em Facundo, que o Palmeiras investe em Ramon Sosa, justamente por essa falta de ambição, que gasta dinheiro desses jogadores fracos, que não tem motivo nenhum você contratar esses jogadores. Então assim, se o treinador tem essa visão de que ele quer ser o underdog, ele quer ser azarão, ele não quer ser o favorito da situação, ele quer deixar o favoritismo sempre pro outro lado, cara, isso não funciona com o Palmeiras. O Palmeiras tem que ser o favorito, ele tem que ser o protagonista, porque o Palmeiras ele investe para isso. O Palmeiras gasta dinheiro para ser o protagonista, ele tem estrutura de clube hoje para ser o protagonista, estrutura de CT para ser o protagonista, estrutura de categoria de base para ser o protagonista, inclusive a própria expectativa do clube pelo investimento e da torcida, que somos nós, palmeirenses, a gente quer ser o protagonista. Entendeu? Então eu não concordo com isso não, cara. Eu acho que isso não tem nada de positivo, ficar com essa mentalidade de querer ser o azarão, entendeu? E sempre chegar nas decisões como o azarão. Só assim que eles conseguem jogar, só assim que o Abel consegue performar, montar um time, motivar os caras, só assim que eles são motivados, se eles não forem os favoritos, se eles forem os coitados da final.
Se eles forem os fracos da final, só assim que eles respondem? Isso não é bom pro Palmeiras, cara. Isso não é bom, isso apequena o Palmeiras, isso vai apequenar a gente, cara. Isso, a gente nunca vai conseguir dar aquele próximo passo, dar aquele salto de patamar, porque a mentalidade é pequena, os caras pensam pequeno, o treinador tá pensando pequeno, todo mundo tá pensando pequeno, ninguém quer ser protagonista, a gente quer ser azarão. Então assim, eu não curto isso, não vou falar que não pode funcionar. Funcionou em 21, pode ser que funcione no sábado, pode ser que realmente o Palmeiras chegue agora no sábado e vença a Libertadores, e eu torço muito pra isso. Certo? Mas eu acho que essa mentalidade, tá, pequena, essa mentalidade de coitadismo, de não, vamos ser o azarão, deixa o protagonismo pro outro lado, eu não vejo nada de positivo nisso pro Palmeiras e pra gente, tá? Eu acho que isso só apequena o Palmeiras e isso impede que o Palmeiras cresça de uma forma legal, entendeu? A gente fica travado, porque a própria mentalidade das pessoas ali é de que o legal é tirar o protagonismo. Eu não acho nada de positivo, tá? Eu acho que eles têm que querer sim ser os protagonistas e chegar lá pra ganhar e acabou, cara. Eles têm que se acostumar com o favoritismo. Se eles não conseguem lidar com o favoritismo, o Abel então não pode treinar o Palmeiras, nem aqueles caras podem jogar no Palmeiras. Se eles não querem ser os protagonistas. É isso que eu acho, entendeu? E eu sinceramente vejo que isso é a cara do Abel. O Abel adora isso. Ele adora isso, ele adora jogador fraco tecnicamente, ele adora jogador que não tem grife, né? Ele adora jogador desconhecido, né? Os caras que ele pediu pra diretoria comprar, gente, tudo cara fraco tecnicamente. Os caras que o Abel pede são todos tecnicamente fraquíssimos. Ele é péssimo também pra pedir jogador, pra vocês verem o perfil de jogador que ele gosta, né? Pra vocês verem, porque os caras que a diretoria compra, os caras que a diretoria comprou tem que passar pelo aval da comissão técnica. Então, se chegou Mikael no Palmeiras, se chegou Ramon Sousa no Palmeiras, se chegou Facundo no Palmeiras, vocês podem ter certeza que o Abel aprovou esses jogadores. A própria Leila já falou isso. Eles não vão contratar jogadores que a comissão técnica não aprova. Todos os caras que eles trazem é com aval da comissão técnica. Então, se esses caras aí aprovaram, é porque eles gostam desses bagres aí que estão jogando hoje no Palmeiras, entendeu? Então, se esses caras são contratados, é tudo com aval da comissão técnica. Então o Abel e a comissão técnica têm total responsabilidade com esses jogadores fraquíssimos que hoje estão no elenco do Palmeiras, que não conseguiram, por exemplo, derrotar o Vitória dentro do Allianz Parque. Então assim, eu espero, tá, que por mais que eu não concorde com essa estratégia de pensamento pequeno, espero que funcione, que realmente o Palmeiras vença nesse sábado a Libertadores, porque o que interessa agora é ganhar, o que interessa é trazer o título. Mas eu queria trazer esse bate-papo com vocês aqui, porque essa mentalidade de time pequeno eu acho completamente prejudicial para o Palmeiras. Não vejo nada de positivo em você não querer ser o protagonista, em você querer ser o coitado e o azarão do jogo. Eu não vejo nada de positivo nisso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, se você puder, o que você acha desse bate-papo, o que você pensa dessa análise que eu trouxe, beleza? Obrigado você que assistiu até aqui, obrigado pela sua audiência. Eu volto amanhã também, vou fazer mais um vídeo amanhã, agora mais quase um pré-jogo, a gente comentar um pouco de como eu vejo que vai ser aí essa final, beleza? Que já tá chegando, né? Amanhã na sexta-feira eu volto aqui, beleza? Obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda bastante, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!